Viver para o Senhor, o nosso Deus. Como que o apóstolo Paulo propõe para que nós vivamos para o Senhor, o nosso Deus? A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completa 122 anos. Como serviram esses homens no passado? Como viveram esses homens no passado na obra do Senhor? Como vivem hoje nós como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, onde nós estamos colocados para servir ao Senhor? Temos vivido com um propósito para a glória do nome do Senhor nosso Deus? Ou temos servido como dá para fazer? Ou temos feito como o mundo, com os mesmos interesses do mundo? Abra sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 20, do verso 22 ao verso de número 24. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, do 22 ao 24. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho, boas novas da graça de Deus. Versículo 24, repetindo: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Fala, Senhor meu Deus, conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre viver para Cristo. Mas é apenas uma introdução, porque nós vamos estar falando sobre esse assunto no próximo domingo, né? E nosso tema é hoje: não desperdice a sua vida. Você tem desperdiçado a sua vida? O que significa para você desperdiçar a vida? Você já parou para pensar se você não está jogando a sua vida fora? Se você não está vivendo de uma maneira que você esteja perdendo a sua vida, ou jogando ou gastando a sua vida de forma que não acrescenta nada para você? Infelizmente, geralmente as pessoas pensam a respeito disso, né? Na crise chamada crise da meia-idade, né? Onde a pessoa dá uma parada e olha para ela e fala: meu Deus do céu, o que será que eu fiz até hoje? Como é que vai ser daqui para frente que eu conquistei, né? E normalmente quem passa por essa crise, né, toma uma decisão na vida. Acredita que precisa mudar, porque do jeito que está não pode ficar, né? Disse que essa crise é desencadeada por vários fatores, né? Às vezes relacionamento, né? Morte de um parente, morte de um amigo, né? Andropausa, menopausa, né? Sensação de envelhecimento, né? Às vezes a realidade do final da vida, estou chegando no final aqui, né? Insatisfação com a carreira profissional, né? Às vezes aquele sentimento do ninho vazio, né? Quando os filhos saem de casa. Se você der uma parada e observar a sua vida, identificar essa crise que você está vivendo, como é que você a enfrenta? Isso nós estamos falando que normalmente acontece com as pessoas da meia-idade, dos 40 aos 60. Mas isso não é só com eles, não. Isso acontece com os jovens, com os adolescentes, né? Que param e perguntam: o que vai ser da minha vida? O que me espera diante das lutas e das dificuldades? Isso, amados irmãos, é muito importante para nós. Se você ter consciência que você está desperdiçando a sua vida, você tem consciência que você
está percebendo que sua vida está indo embora e não tem significado nenhum e não tem propósito nenhum, você precisa meditar sobre esse texto do apóstolo Paulo nesta noite. Não há muito a saber para que você possa viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque para se viver uma vida que vale a pena ser vivida, você não precisa ter um QI alto, você não precisa ter estudado muito, você simplesmente precisa olhar para você, contemplar a sua realidade, o que você tem vivido e como você tem vivido. A única coisa que vai te trazer realmente a resposta para isso é se você tem vivido para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. Se você tem vivido para o louvor da glória do Senhor nosso Deus, se a sua vida está a serviço do reino de Deus, eu tenho certeza que você não está vivendo em vão. Mas se a sua vida não está a serviço para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus, você está jogando a sua vida fora. Você está perdendo a sua vida. Isto é para o jovem, para o adolescente, para o da meia idade e para o de mais idade. Porque, amados irmãos, é desse modo que se alcança realmente a graça de Deus e a verdadeira felicidade, enquanto se glorifica e exalta o nome do Senhor nosso Deus. Fora disso, você jamais vai encontrar a alegria e a recompensa para viver aqui nesta vida. Eu não sei como você tem vivido a sua vida e como você tem gastado os seus dias. Não? Às vezes você pode estar investindo bem na sua vida profissional. Você pode estar investindo bem na sua vida familiar. Você pode estar investindo bem nos seus filhos, e seus filhos estão estudando nas melhores escolas, e você está feliz porque ele está estudando numa boa escola. Só que isso não está salvando o seu filho, a sua filha, e nem está levando você pelo caminho da exaltação e da glorificação do nome do Senhor, o nosso Deus. Infelizmente, hoje, o que mais se tem pregado nas igrejas é exatamente isso. Que na igreja, o cristão é próspero. Que ele é uma pessoa muito abençoada. Que ele é filho do rei. Que ele pode todas as coisas. E pouco se tem falado a respeito do que nós conversamos no domingo passado, quando Paulo fala que ele descobriu e se descobriu como servo do Senhor, na obra do Senhor, o nosso Deus. E ele serviu ao Senhor com lágrimas, com perseguições, com dor, com sofrimento. E essa foi a vida que ele teve servindo ao Senhor, o nosso Deus. E quando nós olhamos para essa igreja que prega tão somente, muitas vezes, a prosperidade e o bem-estar e a alegria, onde é que está essa igreja que o apóstolo Paulo viveu de forma tão íntima com o Senhor? E neste texto, amados irmãos, Paulo fala a respeito do para que serve a vida dele. Se a vida dele não servir para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus, para nada serve. John Piper ilustra em seu livro esse assunto com 2 exemplos. A primeira, um relato rapidamente aqui, eu vou ler com os irmãos, é apenas uma introdução. Em abril de 2000, Ruby e Alison e Laura Edwards morreram em um desastre na República dos Camarões, na África Ocidental. Ruby tinha mais de 80 anos. Ela viveu solteira durante toda a sua vida, com o propósito de se dedicar a uma grande coisa.
tornar Jesus Cristo conhecido entre os povos não alcançados, especialmente entre os pobres e os enfermos da África. A outra, Laura, era viúva, médica, tinha 80 anos e servia ao lado de Ruby na República dos Camarões. Pois bem, em uma de suas viagens, os freios do carro de repente pararam de funcionar, causando um desastre. O carro caiu em um penhasco e as duas morreram ali no mesmo local. Isso é uma tragédia? Pense comigo. Duas mulheres, sozinhas, já idosas, uma com mais de 80 anos e a outra perto de completar os 80, médica, aposentada. Essas senhoras, movidas por grande paixão, a glória de Jesus Cristo, gastar a vida em um serviço anônimo, em uma missão desconhecida de todos para alcançar e servir pobres e enfermos que precisavam de ouvir o Evangelho. Foi uma tragédia? Considere isto. Aos 60, 65 anos, a maioria dos conterrâneos americanos dessas senhoras já haviam se aposentado, né? E parado tudo, apenas para desfrutar a vida boa do sonho americano. Essas mulheres, 20 anos depois de já poderem ter parado, estarem tranquilas e seguras debaixo e dentro de suas casas, continuaram e sacrificialmente prosseguiram para a glória de Jesus, enquanto a maioria dos americanos desfrutam de sua boa vida e de suas aposentadorias. Foi uma morte trágica, a morte dessas senhoras? Foi uma tragédia? Não. Essas vidas, elas não foram desperdiçadas. Essas vidas não foram perdidas. Lá em Marcos 8:35, a palavra do Senhor diz assim: quem abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, por causa do Evangelho, a salvará, disse Jesus. Elas não desperdiçaram as suas vidas. Mesmo depois da aposentadoria, se colocaram ao serviço do Senhor. Se colocaram à disposição do Senhor. E é dessa forma que nós entendemos, amados irmãos, o que Paulo está dizendo ali no versículo de número 24. Só podem ganhar a vida aqueles que perdem a sua vida. Aí nós lemos esse texto aqui e olhamos para nós mesmos e perguntamos o quanto nós temos investido na nossa vida, mas nós não temos tempos para o Senhor. Não sobra horário na nossa agenda para o Senhor. Às vezes vivemos uma igreja distante de ser essa igreja que vive para o louvor da glória de Deus, que se importa que a sua vida esteja envolvida no reino de Deus e seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas e cumpra o propósito para o qual ele foi chamado, para o qual ele foi trazido, para debaixo da graça maravilhosa de Cristo Jesus. E nós não nos colocamos à disposição, mas ficamos preocupados. Nesse período da pandemia, quantos cristãos ficaram com medo de morrer? Quantos cristãos fugiram de um lado para o outro com medo de morrer? Não que você tivesse que enfrentar e ir de cara limpa e sem tomar os devidos cuidados. Mas nós tivemos médicos, enfermeiras, que estiveram na linha de frente. E que em oração, e contando com a oração de muitos irmãos, estiveram ali, enfrentando a morte. Enquanto muitos cristãos ficaram com medo, se esconderam. Hoje, quantos de nós, quantos trabalhos isso na igreja?
E nós estamos jogando a nossa vida fora porque, eu dormi de manhã, não pude ir na escola dominical. Eu tive um compromisso, eu não pude ir no trabalho da igreja, eu não pude fazer isso, não pude fazer aquilo. Onde você está investindo a sua vida? Onde você está investindo o seu tempo? Você está ganhando a sua vida ou você está perdendo a sua vida? Aí você pode dizer, mas eu sou presbiteriano acredita na predestinação. Os predestinados são estes, como o apóstolo Paulo. Os predestinados não se dizem predestinados. Eles fazem a obra do predestinado, que é vida vivida para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. E ele conta uma outra ilustração, amados irmãos, que é exatamente a oposição desta, né? De alguém que vive para Deus. Ele conta a história de um casal que se aposentou e foi desfrutar da vida. Compraram um barco e foram navegar. Ele gostava de navegar. Ela gostava de recolher conchinhas no mar. E foram passar a vida fazendo isso. Aos olhos do mundo, aos olhos do homem, esses estão certos. Aposentaram e foram desfrutar da vida. Talvez seja o que você esteja pensando. Quando eu aposentar, eu vou desfrutar da vida, eu vou sair, eu vou viajar, eu vou desperdiçar a minha vida. Imagine você, para nós partimos aqui para a nossa conclusão. Imagine você, chegando aquele dia em que o Senhor vem para se encontrar com a sua igreja. E aquelas duas missionárias se apresentam diante do Senhor. E diz, Senhor, nos perdoe, porque em alguma coisa nós erramos, porque talvez uma falta de manutenção no carro. Mas nós estivemos junto de muitas pessoas que aceitaram o seu evangelho, que entregaram a sua vida ao Senhor. E cuidamos de muitas pessoas enfermas. Mas agora você imagina esse casal se apresentando diante do Senhor e dizendo, Senhor, eu viajei bastante, passei bastante de barco. Olha cada passeio que eu fiz. Conheci todas as belezas e a natureza e tudo que o Senhor criou, como é tudo muito bonito, mergulhei em alguns lugares. A esposa dele chega e diz, Senhor, eu trouxe para o Senhor ver aqui a minha coleção de conchinhas. Olha que maravilha, Senhor, como é bela a sua criação. Eu concluo aqui, amados irmãos, deixando essa pergunta para você, porque não? Domingo que vem nós vamos trabalhar. Como é que nós vivemos para o louvor da glória do nome do Senhor, o nosso Deus? Paulo, quando ele disse lá em Lucas, em Atos 20, versículo 24, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim. Ele disse, olha, eu não tenho prazer aqui não. Tem prazer aqui não. Meu dinheiro, meu carro, minha família, meus bens, os passeios aqui. Não tenho prazer aqui não. Não vale coisa alguma a minha vida se ela não servir para completar a minha carreira e a missão que foi dada por Jesus Cristo. Paulo tem consciência que a vida que ele tem
não é para outra coisa, senão para completar a carreira, para completar a obra que o Senhor quer realizar por intermédio da sua vida. E ele diz isso porque certamente ele conhece a palavra do Senhor nosso Deus, que você também conhece e que eu conheço, que Jesus diz lá em Marcos 8, 34, 35, que eu já citei e vou citar novamente. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Você se apegar a você, querendo cuidar de você mesmo, você perderá a sua vida. Se você se apegar aos amores e às coisas desta vida, você perderá a sua vida. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas obras, você salvará a sua vida. Só tem um jeito: viver para o louvor da glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Paulo diz: ó, se a minha vida não servir para eu servir ao Senhor, para eu estar na casa do Senhor, para eu levar o Evangelho, para eu pregar o Evangelho, para mim a minha vida não serve para nada. E a sua vida? Que finalidade ela tem tido? Como membros da Igreja Presbiteriana Independente, que neste ano completa 122 anos. Eu não sei quantos anos você está vivendo no Evangelho, mas para que tem servido a sua vida? Eu quero concluir lendo o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3, de 5 a 11. E eu concluo a palavra aqui na palavra do apóstolo Paulo. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei como todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas. Na expressão nossa, perdi a minha vida. E as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Para ganhar, no nosso tempo, para ganhar a verdadeira vida, Cristo. E nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição. Paulo diz: olha, a minha vida só tem sentido se eu estiver servindo ao Senhor. E é por isso que, no final da sua vida, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Minha vida já está entregue diante do Senhor. O tempo da minha partida está próximo. Lutei, bom combate, terminei a carreira, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a vinda do Senhor. Amém. Domingo que vem nós falaremos sobre o viver
para Cristo Jesus. Como ganhar a vida eterna. Como não perder a vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e pedimos a Deus a Sua graça, o Seu amor, a Sua misericórdia sobre nós, porque precisamos do Senhor nas nossas vidas. Carecemos, a Deus, da Sua graça e misericórdia. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, trata o nosso coração. Se temos e estamos apegados à nossa própria vida, se estamos apegados às nossas coisas e desprezando as Tuas, tem misericórdia, Senhor. Não queremos de forma alguma ganhar a nossa vida, Pai, mas queremos perdê-la para o Senhor, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, e para que, ó Deus, a nossa vida tenha sentido não somente nessa terra, mas tenha sentido também no céu e na eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e maravilhoso, Senhor, olha para nós, Senhor, desperta-nos, Senhor, aviva-nos, ó Deus, como igreja presbiteriana aos seus 122 anos, que não deixemos, ó Deus, a palavra, Senhor meu Deus, na sua íntegra, que não deixemos, ó Deus, e nem nos enganemos com as ofertas deste mundo, mas nos entreguemos para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Amados, presente, quando alguém faz aniversário, nós sempre preparamos para entregar. Se for uma pessoa mais chegada, nós queremos dar o melhor presente que nós pudermos, né? Para a igreja, né? Para a igreja, o presente que nós podemos oferecer somos nós mesmos. Né? São novos membros, são pessoas chegando na igreja para servir ao Senhor, com essa dedicação do apóstolo Paulo, com esse desafio do apóstolo Paulo. E nós tivemos durante na última quarta-feira,